Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre árvore e estrutura de produto, tá? Então, esse vídeo é exclusivamente para tentarmos esclarecer um pouquinho algumas dúvidas que surgiram aí no decorrer dos dias. Bom, primeira questão que nós temos que entender é a estrutura de produto. Qual que é o foco objetivo de uma estrutura de produto? Então, estrutura de produto, tá? Ela tenta montar ou tenta construir as relações entre os diversos itens que compõem um determinado produto. Então, nós utilizamos em aula a questão da estrutura da lapiseira, onde nós desmontamos a lapiseira e esta lapiseira ela é composta por vários itens. E um item se conecta ao outro. Então, nós temos itens, nós temos outros elementos abaixo do item pai. Então, a lapiseira pronta, se nós formos desmontando as partes, temos outros itens. E cada um desses itens tem outros itens que estão ligados a ele com determinadas quantidades, que assim fará o produto final. Dentro dessa mesma lógica, nós temos duas informações interessantes e pertinentes, que é a questão da demanda independente e demanda dependente. Lembrando, demanda independente é aquela demanda que não necessita de um outro item para informar ou a designar a quantidade. Então, nós chamamos demanda independente tudo que é relacionado ao mercado. Então, seria o item pai, o item fim, tá? Então, vamos chamar esse item pai, esse item fim, chamado de paizão, tá? Como um item principal. E demanda dependente são os níveis mais abaixo, que dependem do nível fim. Então, dependem do paizão. Abaixo do paizão, nós temos os demais itens que o compõem. Por exemplo, a lapiseira. Então, a lapiseira, o item final, ele não depende de outro item. Então, a demanda independente. Agora, os itens abaixo da lapiseira, eles dependem da quantidade do item lapiseira. Se eu comprei uma unidade, ok, uma unidade. Se foram 10 unidades, então os itens abaixo dependerão dessa quantidade de 10 unidades. Dentro dessa mesma estrutura de produto, nós temos as relações de itens pais e itens filhos. Lembrando então, demanda independente é o item paizão. Todos os demais, os itens abaixo, são demanda dependente. Agora, quando nós falamos em relação de pais e filhos, nós temos sempre a seguinte situação. Se eu tenho o meu desenho, tá? Dentro do meu desenho, neste caso a lapiseira, abaixo tem o corpo, tem a presilha. A lapiseira é o item pai. Abaixo da lapiseira, então todos os elementos que estão ligados à lapiseira são meus itens filhos. Agora, se eu desmembrar apenas uma parte da lapiseira, neste caso nós pegamos apenas o corpo, e abaixo do corpo temos mais dois itens ligados. O item pai é o corpo, agora nós temos um novo item pai e abaixo dele tem os itens filhos. Agora, por um outro lado, continua sendo demanda dependente. Tá? Então, muita atenção neste detalhe relacionado à demanda dependente e independente em relações de pais e filhos. Nós temos a apresentação como árvore, ok, árvore de estrutura de produto, e temos a relação de estrutura identada. Diferença: identada, nós estamos fazendo uma relação apenas colunas e linhas. Então, tudo aquilo que nós tínhamos naquele desenho em estrutura de árvore passou agora a compor uma estrutura de colunas e linhas. Então, vejam só, aqui o nível 0 sempre será o item paizão, nível 0, paizão, tá? O pai de todos. E abaixo tem o nível 1, 2, 3, 4. Então, primeira coluna, nível 1. Então, abaixo do nível 1 tem o quê? Tem o nível 2. Alguns níveis 2 tem o nível 3 e assim sucessivamente, ok? Então, a descrição, quantidade bruta. Lembrando que quantidade bruta é a quantidade total do produto, tá? Então, a quantidade que eu necessito de cada um dos produtos para fazer uma unidade do produto paizão. Este exemplo, nós temos o mesmo aqui, só que agora aumentamos uns outros itens de estrutura. Vejam aqui comigo, tá?
O brinquedo B, tá? Qual a quantidade do produto A para produzir uma unidade do brinquedo B? Produto A. Quanto A eu preciso para fazer um brinquedo B? 3. Então, olha só, são 3A vezes 1B. Então, nós temos aqui a quantidade de 3 itens A. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma outra pergunta aqui para vocês, tá? Fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Quantidade do produto A para produzir 10 unidades do brinquedo B. Então, são 10 desse carinha. Quanto deste eu preciso? Quanto deste aqui eu preciso para fazer uma unidade? Então, vamos lá. São 3A que eu preciso para mim fazer quantas unidades do produto brinquedo B? São 10 unidades. Então, 10 do brinquedo B. Isso aqui é igual a 3 vezes 10, 30 unidades do produto A. Agora, fazer uma pergunta, tá? Então, vamos lá para o finalzinho. Vamos fazer uma pergunta aqui. Qual a quantidade... Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, a pergunta 3. Qual a quantidade do produto Y2, olha aqui onde está o Y2, para produzir 10 unidades do brinquedo B? 10 unidades desse elemento, considerando este aqui. Ó. Pessoal, olhem por onde ele tem que passar para mim chegar lá em cima. Então, este aqui está conectado ao Y, o Y conectado ao A e o A conectado ao brinquedo B. Então, agora nós vamos fazer a seguinte questão. Eu preciso de quantos Y para fazer um Y2 para mim fazer uma unidade do Y? 3 unidades. Então, são 3. Então, 3Y2, tá? Vezes 2 unidades do Y para mim fazer o A, tá? Então, vezes 2Y, vezes quanto A eu preciso para fazer o brinquedo B? Preciso de 3 unidades, vezes 3A, tá? E quantas unidades do brinquedo B que eu estou querendo produzir? 10 unidades do brinquedo B. Então, 10 brinquedo B. Pessoal, aqui é uma simples multiplicação, tá? Então, vamos pegar aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 10, então nós temos aqui a quantidade de 180 unidades do produto Y2, tá? Então, qual que é a lógica aqui, ó? Eu sempre tenho que lembrar que esta quantidade que está aqui é para fazer uma unidade deste elemento aqui. Então, a quantidade deste aqui é para fazer uma unidade deste elemento aqui. A quantidade que está aqui é para uma unidade deste elemento aqui, tá? Então, eu posso fazer tanto fazendo essa relação que eu fiz aqui com o exemplo de vocês. Então, 3 vezes 2, que dá um resultado. Este resultado vai multiplicar por este e também multiplica por esta quantidade da demanda. Agora, eu posso fazer o inverso? Pode. Tenho 10 unidades aqui, multiplico por este aqui, este valor aqui multiplica por este multiplica por este aqui. Irá chegar no mesmo resultado final, mesma linha de raciocínio. Lembrando, nível 0, paizão, nível 1, nível 2, nível 3. Se eu for fazer a lista identada, apenas eu vou transcrever estes elementos que estão aqui para esta lista aqui, tá? Voltei para a lista estrutura lá da lapiseira, mas é a mesma lógica. Nível 0, quem são os elementos que compõem? Nível 1, quem são os elementos que compõem? Nível 2, né? Se houver, quem são os itens imediatamente abaixo do nível 1? Nível 2. Tem nível 3, quem são os elementos logo abaixo, imediatamente abaixo de cada um dos níveis? E assim sucessivamente. E aqui nós temos a quantidade bruta. Lembrando, quantidade bruta é a quantidade total para fazer uma unidade do meu item paizão. Agora eu poderia ter aqui uma coluna chamada quantidade líquida. E aí a quantidade líquida iria mostrar
integralmente, exatamente a quantidade conforme a minha estrutura de produto, ok? Esse é um resumo de um pouquinho da nossa disciplina. Estudem, verifiquem, dúvidas é somente perguntar. Um abraço.